Prótese de quadril. O que você deseja saber sobre esse assunto? Nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a cirurgia de prótese total de quadril e o que é uma prótese de quadril e algo que os pacientes têm muita curiosidade, né? Se a prótese de quadril ela é de metal, se ela é de cerâmica e quanto tempo dura uma prótese de quadril, além das possíveis complicações relacionadas a esse procedimento cirúrgico. Então eu queria começar a falar um pouquinho para vocês sobre a história da prótese total de quadril. É interessante falar sobre isso porque, de fato, é um assunto que mudou um pouco da história da ortopedia. A prótese total de quadril ela foi considerada a cirurgia do século, no século passado, devido ao seu sucesso na questão da transformação da qualidade de vida dos pacientes. No entanto, alguns mitos foram ficando, durante esse período, principalmente o mito de que o paciente ele deve aguardar o máximo possível para que a cirurgia seja feita uma vez só, porque a prótese de quadril ela tem uma durabilidade só de 10 anos. A importância desse vídeo é para tentar esclarecer para você, paciente ou até mesmo profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, educadores físicos, médicos que não sejam ortopedistas, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre como está o cenário da prótese total de quadril nos dias de hoje, tá? Então a prótese total de quadril ela começou a ser desenvolvida na década de 60 por um cirurgião inglês chamado John Shirley. Na ocasião foi desenvolvido esse tipo de implante, uma haste monobloco, na qual a cabeça fazia parte da haste, era uma cabeça pequena de 22 milímetros de diâmetro. E essa peça aqui, um polietileno convencional, esse polietileno ele era cimentado aqui no acetábulo, existe uma argamassa de metilmetacrilato que inicialmente foi desenvolvida por dentistas, então ela era fixada nessa parte da bacia aqui com essa argamassa, com essa liga de cimento, e essa haste ela era cimentada dentro do canal femoral, tá? Então, existe aqui um tutano do osso, um canal do fêmur, essa haste era cimentada dentro desse canal do fêmur. Com isso, os pacientes passavam a ter essa mobilidade de forma artificial, na qual a cabeça de metal se articulava com esse plástico, com esse polietileno. No entanto, com o passar dos anos, observaram que, conforme ocorria o atrito entre a cabeça de metal e esse plástico chamado polietileno, isso gerava um farelo, um debris, causado pelo atrito entre as duas superfícies. E esse debris, esse farelo de plástico que ia sendo produzido naquela região, ocasionava uma reação inflamatória, na qual as células do nosso corpo iam fagocitar, ou seja, iriam comer aquelas partículas de plástico e acabavam comendo um pouco do osso em volta da prótese. Esse fato fazia com que a prótese começava a se afrouxar do osso. E o fato da prótese se afrouxar do osso começava a ocasionar dor e começava a ocasionar um buraco no osso dos pacientes, que a gente chama isso de osteólise. Inicialmente achavam que isso era causado pelo cimento, mas depois descobriram que isso era causado pelas partículas de plástico, ou seja, de polietileno. Devido a isso, é que ficou-se o mito de que a prótese de quadril ela só tem uma duração de 10 anos ou 15 anos. Mesmo essas cirurgias, quando eram muito bem feitas ou eram feitas por cirurgiões experientes, elas chegavam a durar 25, 30 anos, mesmo sendo com esse tipo de artroplastia. Com o desenvolvimento de novos produtos, de novas próteses, com a melhora da qualidade da anestesia, com a inovação de novas técnicas cirúrgicas, novos tipos de implantes, de uma forma geral, com a modernidade, todo esse assunto relacionado ao tempo de durabilidade do implante está mudando. Hoje, as próteses de quadril
com as novas tecnologias, elas têm durado 25, 30 anos por serem materiais de melhor qualidade. É importante também a gente levar em consideração a qualidade e a metalurgia, né, do implante. Isso daqui, por exemplo, é uma prótese de quadril fabricada no Brasil, que não tem talvez um controle de qualidade tão adequado, que ela quebrou no meio. Tá? Então isso daqui não é infrequente. Infelizmente a gente acaba vendo um pouco mais dessa situação em implantes nacionais. Essa prótese aqui também foi uma prótese desenvolvida na década de 70, que é a prótese chamada prótese de Miller. Essa prótese tem uma história muito curiosa, porque essa aqui especificamente, porque ela foi retirada de um paciente, ela ficou 30 anos no quadril de um paciente, e talvez não seja possível mostrar aqui, mas aqui existe o desgaste que a gente consegue observar uma área de desgaste relativamente pequena nesse polietileno, mas que causou uma frouxidão e uma soltura extremamente significante no paciente. Então, essa soltura, essa frouxidão que necessitou, então, dessa troca do implante depois de 30 anos. O que a gente tem de novo hoje, que é o habitual fornecido no mercado hoje pelas empresas que fornecem prótese de quadril. De uma forma geral, a maioria das próteses de quadril importadas, elas têm como origem os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Alemanha. São implantes muito bem conceituados no mundo das artroplastias totais de quadril, da prótese de quadril. Então, o que a gente tem de novo hoje a técnica cimentada, ela continua sendo muito bem vista devido aos longos períodos de acompanhamento desses implantes. Então a técnica só que mudou um pouco, né? Os implantes, ele não vem tanto com aquela aba como vinha. Geralmente o implante cimentado, ele é simplesmente um acetábulo, uma peça como essa. Então essa peça ela é cimentada aqui dentro. O que mudou foi a qualidade desse polietileno. Então, como era o polietileno convencional? Era as cadeias do etileno, que eram ligadas entre elas através de ligações entre as moléculas de etileno. Ocorre que quando existia a esterilização desse plástico, produzia-se dentro do plástico muitos radicais livres que quebravam essas cadeias entre as moléculas de etileno. Isso enfraquecia um pouco a qualidade desse implante. Existem novos polietilenos hoje em dia que são essas cadeias, mudou-se a forma de esterilização e essas cadeias de polietileno, de etileno, elas ficaram mais reforçadas, que a gente chama de cross-linked. Então, o polietileno cross-linked hoje possui uma durabilidade e um desgaste, uma taxa de desgaste relativamente parecido com o da cerâmica. Os estudos mostram que a durabilidade das próteses de cerâmica, né, do liner de cerâmica com o liner de polietileno, em 15 anos, são muito parecidos. Então, são dois implantes hoje que estimamos, que tem a literatura, né, os estudos estimam que vão ter durabilidade aí superior aos 25, 30 anos de duração. É claro que isso também depende muito do quanto o paciente usa a prótese, né? Pois bem, então o acetábulo continua sendo consagrado. No fêmur usa-se uma haste polida, também cimentada. De uma forma geral, a técnica que eu particularmente gosto bastante de usar é o acetábulo e a haste não cimentada. O que é isso? É um acetábulo desenvolvido pelo titânio. Por que o titânio? Porque o titânio é um material muito biocompatível e possui um módulo de elasticidade, de flexibilidade muito parecido com o do osso. Então a gente, durante o processo de realização da cirurgia da prótese, a gente utiliza algumas fresas. Essas fresas elas vão removendo essa cartilagem que está gasta do osso da bacia. A gente bate essa peça de titânio. Essa peça de titânio, então, ela é fixada no osso
simplesmente por pressão, ou a gente pode passar alguns parafusos adicionais. Então, a gente bate, ela fixa, tá? Ela dá uma pega muito boa, porque o osso tem um coeficiente de dilatação, o osso dilata um pouquinho, a prótese entra, o osso volta, a prótese fica fixa. O interessante é que esse tipo de implante ele possui algumas ranhuras, uns buraquinhos na sua superfície que permite com que o osso cresça dentro dessa prótese. Então o osso cresce dentro da prótese, fica como um implante dentário, fica ósseo integrado. E dentro desse metal back que nós chamamos, a gente pode usar um liner de polietileno cross-linked, que a gente fixa aqui dentro, ou a gente pode colocar um liner de cerâmica. Da mesma forma, nós utilizamos uma haste de titânio, também com essa porosidade, dentro desse canal femoral, dentro desse tutano do osso. Então a gente também tem algumas fresas, a gente vai fresando o canal, começa pela fresa 1, fresa 2, fresa 3, a hora que vai dando uma certa pressão, a haste ela trava, então ela também fica fixa sob pressão, o osso passa a crescer dentro daquelas ranhuras e a prótese fica ósseo integrada. E aqui nessa cabeça a gente pode usar, aqui nesse colo a gente pode usar ou uma cabeça de metal ou uma cabeça de cerâmica. As cerâmicas também evoluíram muito com o tempo. Antigamente se usava essa cerâmica aqui, que ela era composta praticamente por óxido de alumínio. Essa cerâmica tinha incidências maiores de fratura, de barulho entre as duas superfícies, né? Chamado squeaking. E essa cerâmica aqui, que é a cerâmica mais moderna, vamos dizer assim, a cerâmica cor-de-rosa, que é a cerâmica delta, ela possui menos risco de fratura, menos risco de barulho. No entanto, ainda existe um risco muito pequeno relacionado à fratura desse tipo de implante. Então, essa peça fica na bacia, essa peça no osso e você passa a ter esse tipo de mobilidade, tá? Então, esse tipo de implante e esse tipo de implante, esse tipo de par tribológico que a gente fala, em 15 anos tem mostrado resultados muito parecidos. A vantagem da cerâmica com polietileno é que a cerâmica com polietileno não tem o risco da quebra da cerâmica, enquanto que a cerâmica com cerâmica existe um risco muito baixo de fratura da cerâmica. Tá? Esse risco é 0,001% de você ter essa quebra da cerâmica. Quando muitas vezes a gente faz a cirurgia em pacientes mais jovens, com 30, 40, 50 anos, acaba sendo o nosso par tribológico de escolha, porque a gente acredita que acima dos 20, 25 anos, talvez a cerâmica ela vai fazer um pouco mais de diferença com relação à durabilidade desses implantes. Então, hoje em dia, os pares tribológicos de metal com polietileno continuam, os metais, as cabeças de metais também estão mais polidas, a durabilidade desse tipo de implante ela está mais alta pelo reforço do polietileno, como eu expliquei. Em geral, o que a gente orienta é que o paciente sempre procure um médico que seja membro da Sociedade Brasileira de Quadril, porque esses médicos possuem um treinamento específico na área da cirurgia do quadril e já possuem de uma forma geral, experiência com relação a esse tipo de cirurgia. Mas uma conduta pessoal minha, eu costumo utilizar a cerâmica com a cerâmica nos pacientes mais jovens, a cerâmica com polietileno cross-linked nos pacientes já com uma faixa etária um pouco mais alta, para a gente ter como objetivo realizar o procedimento da prótese total de quadril uma única vez. O que eu desejo é que essa cirurgia ela dure 25, 30 anos, ou seja, a vida inteira do paciente. Ou muitas vezes, que essa cirurgia ela dure o máximo de tempo possível e, se for necessário, o paciente precise revisar ou trocar as peças sós. Muitas vezes não é necessário você trocar tudo, de repente trocar só a cabeça ou trocar só o liner, uma única vez. Essa melhora da qualidade dos implantes, a maior durabilidade dos implantes
tem feito com que a gente tenha estimulado os pacientes a realizar essa cirurgia, não esperar chegar no seu limite, né, da dor, até mesmo porque a gente sabe que se você deixa esse quadril com uma artrose muito tempo, e considerando que o nosso corpo é uma mecânica perfeita, eu costumo dizer que o nosso corpo é como uma engrenagem de um relógio, né? Então, se você tem uma peça, uma engrenagem com defeito, ela vai acabar prejudicando as outras engrenagens. Então, é importante dizer que uma artrose de quadril que você não trata, ela pode acabar prejudicando outras articulações, como a coluna, como o joelho. Então, a gente tem estimulado esses pacientes a realizar essa cirurgia no seu limite. Então, a decisão de fazer a prótese hoje não é do médico, ela deve ser do paciente. É o paciente que tem que avaliar o quanto isso está prejudicando a sua qualidade de vida. Infelizmente, tem pessoas que têm dificuldade para entrar e sair do carro, para ir até a padaria, para fazer um passeio no shopping, para ter relação sexual, enfim. Isso acaba prejudicando demais a qualidade de vida das pessoas. E o fato do implante durar muitos anos, então, tem servido de estímulo para que a gente realize essa cirurgia em pacientes cada vez mais jovens. Outra coisa que nos ajudou muito com relação e que mudou bastante nesses últimos anos foram as técnicas cirúrgicas. Hoje nós temos técnicas muito menos invasivas, como por exemplo a técnica SuperPath, na qual a gente faz incisões de mais ou menos 10, 12 centímetros no quadril do paciente. A gente vai entrando no vão dos músculos, a gente acaba não cortando a musculatura. E dessa forma, os pacientes acabam tendo muito menos dor e acabam levantando no mesmo dia da cirurgia. E muitos pacientes, a maioria, mais de 90, 95% dos pacientes acabam recebendo alta no dia 24 horas após o procedimento cirúrgico. Então isso também mudou muito a técnica cirúrgica, a qualidade da anestesia. Então no passado os pacientes ficavam 5, 7 dias internados no hospital e hoje esses pacientes acabam ficando 24, no máximo 48 horas internados, recebem alta já andando com andador, muitas vezes, né? Então é importante ressaltar que essa conduta depende de médico para médico, mas o paciente recebe, em sua maioria, alta deambulando, e a gente sempre precisa orientar os pacientes dos cuidados da prótese total de quadril no pós-operatório. Então, a prótese, apesar dela ser uma cirurgia que tem baixíssimos índices de complicações, tá? Na literatura, por exemplo, para você ter o risco de uma infecção, o que é uma infecção? Infecção é quando junta pus na prótese, que o leigo chama, minha prótese deu rejeição. O termo rejeição, na verdade, ele se refere à infecção. Visto que é muito difícil, por exemplo, você ter alergia a metais como o titânio. Então, a infecção é quando junta pus na prótese. O risco de uma infecção é em torno de 0,5%. É muito baixo o risco de uma infecção. Outro risco que existe na prótese total de quadril é se você fizer um movimento muito errado, o que pode acontecer? É a prótese desencaixar. Fica uma peça encaixada na parte de cima, uma na parte de baixo. O que segura esses implantes encaixados na posição é o bom posicionamento dos implantes, então isso a técnica cirúrgica é muito importante. E outra coisa que segura é a ação muscular ali, que segura essa prótese no lugar. Nesse sentido, então, fez o movimento errado, a prótese desloca. Se a prótese desloca, o paciente precisa ir até o hospital, a dor é insuportável, o paciente fica deitado no chão, não consegue levantar, às vezes precisa chamar uma ambulância para buscar, né? É importante ressaltar, porque às vezes o paciente fala, eu fui pegar eu senti um estalo aqui na coluna e eu acho que minha prótese saiu do lugar. Não, na prótese sai do lugar, a dor realmente é insuportável. Então, o que vai prevenir, na verdade, o deslocamento da prótese é muito a orientação que a gente dá para o nosso paciente no pós-operatório. Que tipo de orientação? A gente explica para manter o joelho no nível do quadril, sentar em locais altos, usar um adaptador de vaso sanitário. Existe no mercado alguns adaptadores, uma tampa que você encaixa no vaso sanitário que deixa o vaso mais alto. Então é importante utilizar isso. Uma cadeira de banho, de repente, para tomar banho, ou muitas vezes você pode até permitir que o paciente tome banho
de pé com andador. Na primeira semana que o paciente opera da prótese total de quadril, é importante sempre ter alguém por perto. Porque se você vai levantar, você está operado, você vai levantar, você levanta muito rápido, pode ter um risco de ter uma hipotensão, uma queda de pressão e uma tontura. Então é perigoso numa situação como essa você acabar sofrendo um desmaio ou cair, bater a cabeça, tudo que a gente não... É muito raro acontecer isso, mas é importante enfatizar, tá? Esse cuidado de você sempre ter alguém na primeira semana perto de você. Cuidado na mobilização do quadril, sempre que você for girar, você vem trazendo a perna junto. Cuidado com movimentos bruscos, principalmente quando você vai dar um impulso para se acomodar melhor na cama, não utilizar a perna operada, procurar dormir com um travesseiro entre as pernas. Em algumas situações você pode até dormir de lado já no pós-operatório, mas sempre utilizar uma almofada entre as pernas. É claro, novamente, cada caso é um caso e é importante sempre você consultar o seu médico qual é a forma correta de você dormir. Considerando tudo isso, quando a gente coloca na balança o custo-benefício de se fazer uma cirurgia de prótese do quadril, a gente percebe que não tem sentido o paciente ficar realmente sofrendo muitos anos ou procurando tratamentos muito milagrosos, na verdade, que acabam não ajudando. Acabam não ajudando porque a artrose de quadril é uma situação mecânica, né? A artrose de quadril, você perde essa cartilagem, então você vai perder essa mobilidade. Quando você perde essa mobilidade, acaba sendo mecânico. Às vezes a gente recebe no consultório pacientes em busca de tratamentos milagrosos, através de aplicação de ácido hialurônico ou de plasma rico em plaquetas ou infiltrações que sejam, para o tratamento dessas artroses avançadas, esses tratamentos, infelizmente, eles não dão resultados, justamente por ser uma situação mecânica. A prótese total de quadril é um tratamento de escolha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado!